todos com a paz do Senhor, aos nossos amigos que estão nos acompanhando através deste canal. Louvo a Deus pela tua vida. Também quero agradecer a presença dos pastores que aqui estão conosco, empenhados a esta obra. Pastor Luciano, amém. Pastor Ariel, amém. Pastor Wilson. Que Deus seja louvado por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Agora estaremos fazendo aqui um comentário, um pequeno subsídio da nossa lição, que é a lição da nossa editora CPAD, a lição de número 12, a qual nós vamos estar estudando, é o reinado de Josias. Nós não vamos fazer a leitura da bíblica da lição, mas se encontra em segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, versículo 3 a 5, versículo 8, e também capítulo 23, do 2 a 5, 21, 22 e também 25. Tá? Um tempinho, aí você possa ler. Nós não vamos ler para nós não perdermos muito tempo. Trazendo aqui uma pequena reflexão e também uma pequena retrospectiva a respeito do início desta aula, quero lembrar-vos da lição passada do rei Ezequias. O rei Ezequias, a qual foi um homem que trouxe uma grande reforma também no seu tempo, a qual reinou no reino de Judá, no reino sul, e logo após o seu sucessor foi seu filho Manassés, que reinou por 55 anos. Sabemos que foi o pior rei de Judá. Do reino sul foi Manassés. Logo depois do seu filho também Amon, que tem reinado, o seu sucessor foi então o rei Josias. E foi um rei brilhante, um rei a qual a Bíblia diz que ele propôs em seu coração em buscar ao Senhor. Fez uma grande diferença na monarquia do reino sul. Quando nós olhamos para isso, nós vamos observar que o rei Josias, ele reinou por 31 anos, começando o seu reinado com 8 anos, e aos 16 anos, 8 anos já reinando, ele propõe em seu coração em buscar o Senhor. Em buscar o Senhor, provavelmente ele, influenciado pelo profeta Sofonias, que no seu início do seu reinado estava exercendo o seu ministério, o profeta Sofonias, também provavelmente sendo tutor aí a sua mãe, Gedida. Então, aos 16 anos, ele propõe em buscar ao Senhor. E no que ele propõe buscar ao nosso Deus, ao Senhor, veio grandes novidades no seu reino, porque a Bíblia diz que ele quer agora reparar a casa do Senhor, pastor Luciano, e isto trouxe algo muito surpreendente no seu reino. Mediante tudo isto, eu quero dizer aos irmãos, quando nós nos colocamos no nosso coração em buscar o Senhor, coisas maravilhosas acontecem. Com certeza, sempre quando você propõe em buscar a Deus, Deus de alguma maneira ele se manifesta a você. Não importa a situação que está vivendo o mundo, a crise, porque Israel, ou melhor dizendo, Judá, o reino sul, nós vamos observar, estamos vivendo situações social, religiosa, que estava um caos, na verdade. Devido aos reis antecessores, nós percebemos que a situação não estava muito boa. Mas, quando o rei Josias ele propõe buscar o Senhor, coisas interessantes começam a acontecer. Pastor Luciano, mediante a o rei Josias, que ele propõe em seu coração em buscar Deus, nós podemos perceber que a reforma no templo ali trouxe novidades para o reino. Sim, pastor Anderson, Pai do Senhor, meu irmão, amigo internauta, quero nos saudar com a paz do Senhor Jesus. De fato, a gente tem que observar alguns pontos,
a respeito de Josias, um homem, um certo jovem, até porque quando ele começou a fazer a reforma do templo, ele era um jovem, apenas um jovem, né? Um jovem. E o que nos chama a atenção é que ele já vai fazer algo que o Senhor sempre pediu para que eles sempre fizessem. Trazer uma oferta. Você vai perceber que logo no início, na leitura, no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 13 em diante, que o rei Josias, ele envia o escrivão Safã, né, até Ilquias para poder saber a respeito do dinheiro. E esse dinheiro que o povo, essa oferta, né, que o povo estaria fornecendo, estaria sendo levado para poder, justamente para poder fazer essa reforma. Só que o que nos chama a atenção que durante os 20 governantes ali do reino de Judá, você vai perceber que só 8 vai se destacar sendo bons os reis no governo de Judá. Só que o que vai acontecer? Nós vamos perceber que Josias ele vai fazer um papel extremamente importante, importantíssimo na casa do Senhor. Primeiro que nós vamos reparar que ele vai acabar com a idolatria que estava imposta pelos seus antecessores, o seu pai, o seu avô. Nós vamos perceber que não só bastava acabar com a idolatria, também tinha que agora preparar a casa do Senhor para poder receber o povo, para poder trazer o povo novamente para a adoração. Eu quero abrir um aspas aqui com relação a esse ponto importantíssimo, que, querendo ou não, o rei Josias, ele é uma referência, ele é um líder que se destacou, tanto que o próprio o profeta Jeremias, no capítulo 22, nos versículos 15 e 16, vai fazer questão de elogiar Josias pela sua atitude e a sua garra no propósito que ele está colocando agora em tirar a idolatria do meio do povo, restaurar o templo, porque, como eu disse, não basta só retirar a idolatria, também tem que preparar a casa do Senhor, preparar o povo para poder se achegar-se a Deus, para poder, assim, eles prestar a Deus o seu culto em adoração. Nós vamos perceber que Josias, ele é uma referência, amado pastor, professor, professora, pregador, membro da igreja. Perceba que ele é um exemplo, uma referência, com uma atitude de poder servir ao Senhor. Tanto é que nesta reforma se acha-se o livro da lei, que estava perdido dentro da casa do Senhor. Pastores, dentro da casa do Senhor o livro estava perdido. Então perceba que às vezes nós estamos adorando a Deus, estamos vindo na casa do Senhor, mas será que a lei do Senhor tem sido colocada em pauta? Que depois que acharam, Ilquias, o sumo sacerdote, acha esse livro da lei, que lê Azafá, eles vão levar até diante do rei Josias. E quando Josias ouve a palavra que está lá, e acredita-se que seja o livro de Deuteronômio, que tenha lido diante do rei, o rei ficou com temor e tremor com o que estava acontecendo, do que ele estava ouvindo da boca do sumo sacerdote Ilquias. Quando ele ouve, cai-se sobre ele um temor. Então, perceba, meu amado internauta, a gente precisa entender que a palavra de Deus é que vai nos reger, a palavra de Deus é que vai nos guiar, que vai mostrar a vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. Tá? Então, Josias fez um papel importantíssimo naquela época, até porque ele estava trazendo o povo
Sofonias, como o pastor Anderson comentou aqui, perceba que Sofonias ele ainda está profetizando, dizendo que ainda havia alguns vestígios de idolatria a outros deuses ainda enterrado no coração do povo. Só que Josias fez algo muito importante naquela época e que nós nessa época também viemos fazer o mesmo. Quando ouvir a palavra de Deus e quando o Senhor Deus falar ao nosso coração por intermédio da palavra, que a palavra de Deus possa trazer esse temor, esse tremor em nossas vidas. Maravilha. Graças a Deus. É interessante olhar todo este ponto, porque o rei Josias ele fez uma limpeza, uma limpeza grande no reino de Judá. Tirou todos os ídolos que tinham. E ele não voltou para Jerusalém até que não acabasse de tirar todos os ídolos. Então, esta reforma religiosa a qual ele estava empreendendo, fazendo em Judá, e também trazendo a atenção do povo para a lei, para o livro, para Deus. Porque o povo parece que estava esquecido de Deus. O povo estava afastado de Deus. Até que, então, o líder se posiciona para trazer novamente o povo para Deus. Interessante que nós vamos perceber que a profetisa Hulda, ela vai dizer que o mal que está escrito nesse livro, que seria para se suceder, não vai acontecer enquanto o rei Josias estiver vivo. Mas, ao passar o seu tempo, então aconteceria. E uma coisa que Deus estava irado, e que a Bíblia diz que Deus não perdoou, foi por causa, em memória de Deus, por causa de tudo aquilo que Manassés fez. Então, a sentença praticamente já estava dada. O que estava aplacando esta sentença, esta ira de Deus, foi o coração sincero, devoto de Josias para com Deus. Então, olha só que interessante, quando uma pessoa se posiciona diante de Deus, com uma oração sincera, com um coração quebrantado diante de Deus, Deus ele muda de atitude, a sua ira é aplacada, porque há um justo, há uma oração sincera que está sendo feita diante dele. Agora, quando nós olhamos para a renovação do pacto com o Senhor, pastor Wilson, eu deixo para o senhor fazer esse comentário a respeito disso aqui, que agora é um momento em que o povo está a ouvir a leitura daquele livro, naquele momento tão impactante, porque o livro, quando lê, o rei Josias, ele rasga suas vestes, impacta o coração dele de uma tal forma, e agora ele traz o povo para ouvir também. Não só basta ele ouvir, mas também o povo junto para ouvir, para que isto, o que ele está sentindo, o que ele está vivenciando, vendo pela palavra de Deus, todo o povo possa sentir também e presenciar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus companheiros, pastor Mel, pastor Luciano, pastor Anderson, a você que nos acompanha via esse canal. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Interessante, queridos. Falando sobre a renovação do pacto com o Senhor, aqui, se o pastor Luciano me permita pegar aqui alguns pontos que o Senhor comentou. Josias, nós sabemos que Josias, o seu nascimento já havia sido profetizados aproximadamente 300 a 350 anos antes, lá em 1º livro dos Reis, capítulo 13, quando ali Jeroboão vai exatamente sacrificar ali em Betel, e ali um profeta que veio de Judá, ele vai lá, profetiza contra o altar, e diz que da casa de Davi nasceria um por nome Josias, a qual destruiria tudo aquilo,
E aí nós vemos o nascimento de Josias, o cumprimento nessa reforma de Josias, o cumprimento dessa profecia. Mas interessante que a renovação do pacto, ela vai se dar exatamente com a achada do livro. Interessante que esse livro havia sido perdido, né, dentro da casa do Senhor, dentro do templo. Estava aproximadamente 75 anos perdido. Meu Deus. Porque nós temos aí 55 anos do reinado de Manassés, com mais 2 anos do reinado do seu filho Amon. E o livro foi achado no 18º ano do reinado de Josias. Então, se nós calculamos 55 de Manassés com 2 de Amon, seu filho, e mais 18 de Josias, vai dar um total de 75 anos. Então, aproximadamente 70 a 75 anos, o povo está exatamente sem a Bíblia. Imagine você uma igreja com mais de uma geração sem conteúdo bíblico. Meu Deus. Sem conteúdo bíblico. Tá? Exatamente isso quando eles acham esse livro e vai fazer a leitura. E aí vem exatamente, pela liderança do rei Josias, fazer exatamente um pacto, né? Um pacto ali com o Senhor. O pacto ali era muito comum naqueles tempos, né? Sempre havia pacto ali, os homens de Deus faziam pacto com o Senhor. Houve ali Moisés fazendo pacto, Josué fazendo pacto ali, levando o povo novamente à questão da renovação da sua aliança com o Senhor. E aqui, novamente, é Josias fazendo exatamente esse pacto da renovação da aliança do povo com o seu Deus. Pois a aliança, nós sabemos que a aliança era exatamente a parte de Deus com a parte do homem, mas sempre quem quebra a aliança é o homem. Deus nunca quebra. Então sempre há necessidade de uma renovação da nossa aliança com o Senhor. Exatamente esse livro, quando foi lido, trouxe exatamente esse impacto aí tão grande que foi necessário fazer essa renovação do pacto com o Senhor, lembrar o povo da situação que eles estavam vivendo concernente à palavra. Então, o pacto é exatamente levar o povo para a palavra e não trazer a palavra no sentido de tentar em vez de nos chegarmos à palavra, fazer com que a palavra venha se anexar à nossa maneira. Diferente aqui, o pacto é exatamente levar o povo a se anexar, a viver conforme a palavra. Pois o povo estava distante da palavra, distante daquilo que determinava o livro da lei, dos textos, porque alguns defendem que foi o livro de Deuteronômio que foi lido, outros acham que foi porções selecionadas para ser lida. Independente se foi o livro de Deuteronômio ou se foi porções selecionadas, o interessante é que o livro da lei, ali achado, foi lido e houve essa renovação. Senhores, nos nossos dias, o que os senhores acham? Não é necessário uma renovação? Meu Deus. Será que não precisa? Será que não tem muito modismo em nosso meio? Meu Deus do céu. E do que falar da idolatria? Porque aqui exatamente o povo estava mergulhado na idolatria. E hoje? Petrado. Como é que está a situação? Será que não há necessidade de reavermos as nossas condições religiosas, os nossos pontos de vista, tirarmos o nosso achismo de lado, para deixar que a palavra fale por si só, em vez de nós colocarmos argumento naquilo que a palavra está dizendo que é assim, e muitos colocam argumento para que a palavra venha exatamente se anexar à sua maneira de viver, em vez de nós nos achegarmos a ela e anexarmos a nossa vida conforme as Escrituras. Exatamente o pacto, a renovação do pacto, foi para que acontecesse isso na vida do povo, para que a vida do povo agora fosse conforme a palavra, e não que a palavra viesse a se anexar conforme a vida que o povo estava, pois a vida do povo é a vida de idolatria, é uma vida totalmente distanciada. E hoje, como estamos, né? Então, foi necessário esse pacto, a destruição dos ídolos, né, que foram feitos ali, ídolos que foi colocado nos dias de Salomão ainda existia. Pois os 8 reis bons que o pastor Luciano comentou aqui, muitos deles teve um período bom, no final decaíram, como Joás, por exemplo, que é citado como um rei bom, né, vários outros. Uzias, por exemplo, no final ali, o seu orgulho tomou conta, e tudo mais, vários outros. Então, precisamos hoje novamente de uma renovação, tá, do nosso pacto com o Senhor Jesus Cristo,
precisamos novamente voltarmos para as Escrituras, tirar o nosso achismo de lado, deixar com que a palavra fale, tá? E nós vivermos, meus irmãos, conforme a palavra. E não querer que a palavra venha se enquadrar a minha maneira de pensar, a minha maneira de do meus achismos. Não que eu não queira que a palavra se enquadre aos meus achismos, mas que eu tire o meu achismo para que eu me enquadre na palavra, conforme a palavra. Se a palavra diz que eu preciso ter uma vida santa, eu preciso ser santo igual o Senhor é santo, nós precisamos nos esforçarmos para isso. E não tentarmos argumentar algo para que nós venhamos trazer a palavra para que a palavra se enquadre a minha vã maneira de viver, a minha vil maneira de viver, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não porque eu acho que é assim, não, eu não devo achar nada, o que está escrito, está escrito. Tá? Pastor Anderson. Pastor, o senhor me permite? E é interessante, pastor, que você vai perceber durante isso, dentro do Reino do Norte, dentro do Reino do Sul, o povo, ele sempre vai fazer uma adaptação do altar. Eles sempre vão fazer uma adaptação do altar, tanto para poder prestar adoração a Deus, e como para poder prestar adoração a outros deuses. Será que hoje, em cima do que o pastor está falando, será que a maioria de nós, a gente não está fazendo essa adaptação? A gente precisa, por isso que a gente, na palavra que o pastor fez aqui a colocação dele, a gente tem que tomar cuidado com as adaptações. É por isso que o rei Josias renovou um pacto, fez um pacto com o povo. A gente tem que tomar cuidado com as adaptações. Isso aqui não tem nada a ver, vamos curtir um negócio, tomar uma cervejinha sem álcool, vamos, irmão, cuidado, hein? É interessante olhar todos esses pontos de vista a qual nós estamos aqui falando, porque nós observamos dentro de tudo isso que o povo, ele aderiu a esta causa, porque ouviu a palavra e infelizmente no nosso meio, principalmente assembleiano, vamos assim dizer, nós estamos dando pouco tempo para a palavra. É muito louvor, muitos hinos, é bom, né? Mas pouco demais ouvir a palavra de Deus. Os cultos a qual nós estamos presenciando são 20, 15 minutos para falar, para pregar. Como, irmãos? Difícil, né, pastor? Não dá, né? Como que a pessoa ela vai conhecer o Senhor segundo a palavra? Então, que nós possamos estar atentos a este ponto, né? Porque sem a palavra, irmão, o povo vai perecer. O povo vai ser cada vez mais destruído. Mas quando há palavra, há um ensino da palavra, uma igreja alicerçada na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino, pode ter certeza que é uma igreja que tem prosperidade espiritual. Porque as prosperidades financeiras, bens terrenos, é a consequência daquilo que você oferece para Deus. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, primeiramente, a Bíblia diz que buscai primeiramente o reino dos céus. Tá? Então seja próspero espiritualmente, tenha Deus no seu coração, a palavra acima de tudo, né? Sendo temente a palavra de Deus. Visto isto, nós vamos perceber depois do pacto, depois de ouvir o livro da lei, depois do pacto, então depois de aproximadamente 18 anos, que o rei Josias conseguiu então fazer o quê? A celebração da Páscoa, né? Algo que não acontecia desde o tempo da época do profeta Samuel. Olha o tempo, irmãos, que nós temos aí, né? Que o povo não celebrava, é uma Páscoa igual a esta que Josias celebrou, né? Que trouxe o povo a celebrar, trazer a memória da libertação lá do cativeiro do Egito. Pastorear. Celebração da Páscoa com o povo.
depois deste pacto, agora é esta aproximação do povo lá com Deus através da Páscoa. Sobre este comentário, deixa eu lado o senhor ficar no pai. Meus irmãos, eu também os cumprimento aí com a paz do Senhor, nossos companheiros que estão aqui, pastor Anderson, pastor Wilson, pastor Luciano. Meus irmãos, tudo isso se dá ao fato de, no primeiro comentário, o comentário do pastor Luciano, né? Foi quando eles encontraram a palavra. Né? Quando se achou a palavra de Deus, começou a se organizar esteticamente também. Há uma organização estética para que haja também uma organização espiritual, conduzindo o povo espiritualmente para perto de Deus. Mas acredito eu que essa Páscoa organizada, da maneira que agrada a Deus, tenha levado mais do que 18 anos, né? Porque nós estamos falando aí de, vamos supor, período do tempo que Manassés reina, né? Não se tem esse tipo de celebração. É um período longínquo. Aí vem Amon, também não se celebra a Páscoa, né? É quem vai celebrar depois de Ezequias, que celebrou por 2 semanas, agora vem Josias. Então é um longo período de tempo em que eles não têm lembrança das maravilhas de Deus, da graça de Deus que se manifestou sobre eles, os livrando da mão do Egito, da escravidão do Egito. E é interessante que, por algumas razões, essa Páscoa, desde os tempos do profeta Samuel, se torna uma das maiores comemorações de Samuel para cá, a comemoração da Páscoa. Embora as 7 festas registradas em Levítico 23 são importantíssimas, são festas consagradas ao Senhor. Mas essa festa em especial, a comemoração da Páscoa, que é a comemoração da libertação do povo, né, onde Deus os liberta do Egito por meio da sua graça, essa Páscoa ela se torna grandiosa, por quê? Porque na ocasião de Ezequias, ele tem só o reino do sul. Mas na ocasião de Josias, ele tem a unidade das 12 tribos. Ele tem tanto o reino do sul como o reino do norte. Por quê? Porque agora havia um declínio, já havia se declinando o Império Assírio. E a Babilônia ainda não se encontrava no seu auge. Então houve nessa ocasião uma oportunidade de se unir as tribos, de se unir o reino do sul ao reino do norte, para que se celebrasse essa grandiosa Páscoa. E é interessante que ela foi tão grandiosa que até a questão do sacrifício, cerca de 37.600 animais foram sacrificados, além de 3.800 bois que foram sacrificados no período dessa grandiosa festa, que fora oferecida ali para Deus, uma forma de gratidão, de lembrança, não se esquecer da onde Deus os havia tirado, não se esquecer da manifestação do amor e da graça de Deus para com eles, porque o grande problema na atualidade é que o povo está caindo no esquecimento, e quando se cai no esquecimento daquilo que da onde Deus te tirou, do que Deus já realizou na sua vida, para que você chegasse até aqui, isso torna um perigo para a tua vida espiritual. Então, esteticamente, havia um cenário lindo preparado ali. As tribos estavam reunidas, os reinos do sul, o reino do norte estavam reunidos. Havia grande sacrifício, e esse sacrifício demonstrava adoração, dedicação a Deus. Não somente isso, houve uma organização ali. Os sacerdotes, os levitas, foram santificados. Por quê? Porque tinha palavra. Sem palavra não tem santificação. Aí, pastor Anderson, eu faço minhas palavras do Senhor quando nós falamos de pouquíssimo tempo, de uma desvalorização da palavra de Deus nos nossos cultos, em nossas reuniões. E aí o que acontece? Se não tem palavra, o povo não se santifica. Se não tem palavra, o povo não se organiza, não gera temor, não gera adoração. Porque tudo procede da palavra. A palavra vai principiar o temor, a palavra vai principiar a vida santa, uma vida de santidade que nós vamos viver diante de Deus. A palavra vai principiar a organização para um culto que agrade a Deus, porque Deus também quer que as coisas saiam debaixo de uma organização. Deus não gosta de nada bagunçado. Só que essa organização, essa estética, tem que ter base na palavra. E outra,
Cada um tem que estar no seu devido lugar. Aí ele começa a organizar a santificação, a preparação para o serviço dos sacerdotes, a santificação, a preparação para o serviço de louvor dos levitas. Os instrumentos vão ser tocados, e a palavra já fora mencionada aqui, os instrumentos vão ser tocados, e tudo isso baseado no quê? Na palavra de Deus. Por quê? Porque sem a palavra de Deus não conseguiremos cultuar a Deus, agradar a Deus, fazer nada para Deus, meus queridos. Então aqui nós estamos vendo uma grandiosa festa, onde estão unidos, né, as tribos ali, a nação de Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, e nós vemos aqui a maior comemoração, né, desde os tempos do profeta Samuel aqui, nessa grande reunião, uma grande oferta de sacrifício, né, que foram oferecida a Deus, sacerdotes e levitas nos seus devidos lugares, suas devidas posições, conforme Deus havia determinado, né, para que as coisas ocorressem da maneira que agradasse a Deus. E aí, justamente numa época aqui do declínio, a Síria vinha se declinando, a Babilônia ainda não estava no seu auge, então eles oferecem aqui essa festa consagrada a Deus, né, de maneira tal que Deus ele se agradou do que ocorrera ali nessa comemoração da Páscoa, onde eles comemoram a Páscoa pela primeira vez em Êxodo, né? Êxodo no capítulo de número 12, ali na saída do Egito ali, e esta comemoração é uma comemoração de gratificação a Deus, né? Porque como lembrança que eles não se esquecessem da onde Deus os tirou, né? Então aqui nós vemos uma organização estética, uma organização religiosa, para que espiritualmente eles pudessem se aproximar de Deus, se lembrando sempre, porque a Páscoa os lembrava de que eles haviam chegado onde eles chegaram, porque Deus havia manifestado um livramento por intermédio da sua graça sobre eles. Então, se você chegou onde você chegou, se nós temos chegado, chegamos, se vamos chegar a algum lugar além, lembremos sempre que isso tem sido por meio da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus por isso. Bons comentários aqui dos nossos pastores. Irmãos, a história desenrola, os irmãos conhecem a questão logo após, né? Então, estava tendo praticamente, dizendo em questão dos impérios, né? O Império Assírio estava praticamente já quase meio que sucumbindo, Babilônia levantando, né? Então, o Egito também. Então, há uma aliança entre a Síria e Egito, e assim por diante, dentro da questão, porque aí entra Josias para querer ir contra o faraó Neco, né? É onde que acaba sendo aí alvejado nesta batalha em Carquemes, né? E é onde o Josias aí, então, o rei Josias acaba falecendo, morrendo por causa desta investida, né? dessa batalha. Me corrija se estou errado, é isso mesmo, né? Entre essa questão, entre esta, posso dizer assim, esse cenário, né, de impérios que estavam surgindo, outros declinando e assim por diante. Mas em tudo isto, quando nós olhamos para esta pessoa do rei Josias, foi um homem então que deu um exemplo de monarquia no reino de Judá. E neste ponto que o pastor El esteve comentando, irmãos, que nós não possamos assim cair no esquecimento daquilo que Deus tem feito por nós. Porque o povo de Israel, tanto como o povo de Judá, caíam no esquecimento, deixando as obras que Deus tem feito em suas vidas, e grandes obras. Gerações futuras foram surgindo, e o esquecimento da palavra. O que dizer de Manassés, que queimou
tanto dos livros de Deus, segundo a tradição judaica, foi um dos reis a qual cerrou o profeta Isaías ao meio. Isso até há uma pequena, em questão, comentário, alguns acreditam lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Então, em tudo isto, nós possamos ver que a perda da palavra de Deus tem sido muito grande e não está diferente nos nossos dias. O povo perece, irmão, se faltar a palavra. Pecado vai aumentando se faltar a palavra. Senhores, algum comentário a mais? Fiquem à vontade, para fechar aqui esse subsídio nosso, pastor Wilson. Então, no meu ponto aqui que eu queria observar é somente a morte de Josias, né, que foi exatamente a imprudência dele, né, sua morte. Né? Porque não tinha nada a ver com o fato. Né? O segundo livro das Crônicas, né, capítulo 35, versículo 20, 21, vai dizer assim: depois de todas essas coisas, quando Josias já purificara e restaurara o templo, isso 12 anos, né? A diferença aí. Neco, rei do Egito, subiu para pelejar junto ao rio Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Versículo 21, ao detalhe do 21. Mas esse lhe enviou embaixadores para lhe perguntar: o que tenho a ver contigo, ó rei de Judá? Não venho contra ti hoje, senão contra a dinastia que me faz guerra. O Deus me disse para que me apressasse. Guarda-te, não te ponhas a Deus, que estás comigo, para que não te destrua. Em outras versões vai dizer que aquilo que o faraó Neco falava saía da boca de Deus. Interessante que a artimanha de Josias foi exatamente que o Egito estava com aliança com a Síria já estava declinando e o Império Babilônico estava despontando. Josias havia emergido que o exército assírio, o exército egípcio, estava ali, passando ali pela Palestina para ir ajudar a Síria. Aí o Josias se pôs ao caminho para que Faraó Neco não fosse ajudar a Síria, pois anteriormente ele pagava tributo à Síria. Agora, com o declínio, não estava pagando mais. A preocupação de Josias era que se a Síria se relevantasse novamente, e ele tornaria a ser vassalo da Síria. Então, e aí ele foi morto, mas isso atrasou a chegada de Faraó Neco lá. Quando ele chega na cidade de Harã, que era a cidade fortificada, que estava sendo ali o centro da questão, chegou lá o exército babilônico já tinha vencido a Síria, e a Síria já tinha caído. Tá? Com o retorno dele, aí ele toma posse, Faraó Neco toma posse dali da região da Palestina, né? E faz os filhos de Josias ali os seus vassalos. Amém. Pastor Anderson, eu poderia fazer uma aplicação sobre o seguinte: às vezes as pessoas têm muito costume de falar assim, mas isso faz parte do passado, isso ficou no passado. Só que nós precisamos entender uma coisa: quando eles comemoram a Páscoa, lembrando do que Deus fez lá atrás, no seu presente momento, aquilo poderia levar eles a ter um futuro mais promissor, mais abençoado. Por quê? Porque Deus sempre trabalhou com o passado, o que ocorreu com o povo de libertação, de milagres, tirando eles do Egito. Mesmo que os anos se passaram, Deus sempre fazia com que eles voltassem lá, se lembrassem de Deus lá, para que no presente momento, eles se lembrando do passado que Deus realizou na vida deles, que era a ocasião da Páscoa, eles pudessem ter um futuro abençoado na presença de Deus. Então tem muita gente que fala assim: não, mas isso faz parte do passado, isso ficou lá atrás, isso é coisa do tempo da ignorância. Não. Deus nos trabalha conosco da mesma forma que Ele trabalhou com Israel. Se nós não esquecermos dos princípios, porque se não fosse assim, não estaria nas 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. Lembra-te de onde caíste, volta às primeiras obras, volta às primeiras práticas. Ou seja, Deus está falando do presente para que eles não se esqueçam dos primeiros passos lá de trás, porque se ele no presente momento se lembrar das primeiras obras, dos primeiros passos, do seu princípio de caminhada com Deus, ele seria triunfante na sua caminhada. Então, isso não ficou lá no passado, isso não foi só para Israel, isso envolve os nossos dias também. A ceia do Senhor é um ponto principal disso, né? A ceia do Senhor é um ponto principal. O que nós fazemos? A ceia, que é a nossa Páscoa, lembramos
na morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo por causa de nós. Então ficou ano passado, há mais de 2000 anos atrás? Não. Então isso está presente nos nossos dias, para que nós sempre lembremos dele, lembremos que estamos aqui, somos alguma coisa. O nosso nome está escrito no livro da vida, por intermédio do que ele fez por nós na cruz do Calvário, do seu sacrifício expiatório, por intermédio da sua graça que se manifestou a nosso favor. Amém. Deus querido, que Deus possa continuar nos abençoando e sempre protegendo-nos com suas mãos fortes e poderosas, porque mediante a tudo isto, o mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno, as investidas do mundo, do nosso inimigo, é grande. E o que não nos pode faltar é a palavra, porque é a única arma combatente contra tudo isto. Amém? Porque quando o rei Josias fez isso, todo o povo então se prostrou diante de Deus, e foi uma reforma não só religiosa, mas também espiritual através da palavra, e também trazendo a memória daquilo que Deus fez através da Páscoa na vida do seu povo, na vida deles. Amém? Que assim Deus possa continuar nos abençoando, também abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, segundo a sua palavra. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Os companheiros, Deus abençoe a cada um pelos comentários, ricos comentários, e que possa servir aí de subsídio para a tua aula, e que Deus possa abençoar a tua igreja e também a congregação, se for um pastor, um dirigente que esteja aí pastoreando. Bem, Deus em Cristo vos abençoe. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe. Esse é o